Estamos de volta no Clube da Prosperidade, o programa mais rico do estado de Goiás. Sempre um prazer ter todos vocês conosco aqui. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, quem está na estrada. Obrigado pelos ouvintes. Falando nisso, vamos rodar uma participação bacana aqui, gente. Ó, quer ver? Deixa eu achar aqui a participação da Rogéria, lá de Santo Antônio da Barra. Boa tarde, Eliel. Tudo bem? Aqui é a Rogéria de Santo Antônio da Barra. Como é que você tá? Tudo bem com você? Parabéns pelos trabalhos que você está fazendo. Eu tô gostando de ver. Todo sábado eu ouvo seu programa, tá bom? Obrigado, Rogério. Obrigado pela participação, pelo carinho aqui conosco, né? Com a equipe do Clube da Prosperidade. Eu falo sempre que o programa Clube da Prosperidade nasceu muito conectado ao meu propósito de vida, que é de alguma maneira gerar prosperidade para a vida das pessoas. Então, toda vez que a gente recebe esse tipo de participação, né, Fernando, doutora Jordana, a gente fica realmente muito feliz que a gente faz assim internamente um yes! A gente está atingindo pessoas. Tem aqui também a Juliane Freitas, telefone 62, inclusive. Excelente programa de hoje, nos parabenizando. Tem Ela também... é minha colega do Sebrae. É, do Sebrae? Trabalha comigo. Ah, então também trabalha nessa área de gestão, então conhece bastante. Bacana, obrigado, Juliane, pela participação. Tem também a Sidneia, estou ouvindo o programa, muito bom, parabéns. Obrigado, Sidneia, pela participação. Tem algumas outras participações aqui também nas redes sociais. Obrigado a todo mundo pelo carinho. E a gente vai rodando aos poucos aqui, conforme vai surgindo. Mande sua dúvida, mande sua participação. A gente está sempre à disposição para estar ouvindo e compartilhando as ideias de vocês, tá bom? Nesse segundo bloco, eu queria falar um pouco, já que a gente falou do quanto que esse profissional é um profissional que faz falta no mercado, né, Fernando? O quanto que é um profissional que é importante. Eu queria falar e citar algumas habilidades que podem ser desenvolvidas ou que são essenciais. A gente está falando aqui da profissão vendas, mas na verdade é para quase todas, na minha opinião, profissões. Por exemplo, eu vou citar de duas em duas aqui para a gente debater. As primeiras duas: capacidade de ouvir e comunicação. Capacidade de ouvir é realmente ouvir. Eu vou citar até o exemplo aqui agora, as pessoas não estão percebendo, mas o Fernando está me ouvindo literalmente. A forma como ele está olhando para mim, está me ouvindo. E tem gente que às vezes você está falando com ele, inclusive quando um vendedor faz isso, o Fábio eu acho que deve dar quase um derrame. O cliente chega na frente e aí o cara faz assim, o cara tá falando para ele, eu tô querendo comprar isso e tal, e o vendedor no celular. Tá, não, beleza. Quando o cara termina de falar, o vendedor fala para ele assim, o que é mesmo que o senhor falou? Gente, se você não desenvolver essa capacidade de ouvir, de ouvir de verdade, Fernando, de olhar no seu olho e falar, nossa, bacana, porque a pessoa, ela se sente importante. Qualquer um de nós, isso não é qualquer pessoa leiga, não. Eu, quando vou num lugar e alguém me atende dessa forma, eu me sinto muito bem. E além dessa capacidade de ouvir, a capacidade de comunicar realmente. Tem uma coisa que eu aprendi num treinamento de vendas que eu fiz uma vez em Goiânia, eu não sei se você faz isso, a ideia é o bate-papo mesmo, que o cara falou assim, valide o que o cara te fala. Tipo assim, então você tá falando pra mim que você quer pintar essa parede de vermelho, mas que não é um vermelho muito forte. Tipo, às vezes até repetindo algumas palavras. É recapitulação, né? Exatamente. Quando você vai... Essas duas habilidades, elas são fundamentais, na minha opinião. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Essa habilidade de ouvir aí é interessante porque tem níveis, né? Isso que o Juliano falou é muito legal, porque às vezes você vai falar com uma pessoa e ela tá... antes era do computador, né? Hoje é o celular. Ainda tem computador, né? Mas você tá falando com a pessoa e ela não tá, TV também, né, Fernando? E a pessoa nem te olha. Esse eu chamo, eu falo de mar do desprezo, né? O desprezo mesmo. Verdade. E aí você tem aquele outro que você vai falar e ele fica, né? É esse que o Juliano falou. Aí já é o finge que ouve, né? O finge que ouve. E aí você tem um outro caso, que é aquele que tá, né? O marido tá lá na casa dele, sei lá, fazendo alguma coisa, tomando uma lá, a esposa fala assim, amor, vou no shopping. Aí ele fala assim, tudo bem.
Aí ela fala assim, vou levar teu cartão de crédito. Opa! Aí, opa, o quê? Aí Então, interessou, seletivo, né? Então, o Seleciona seletivo, só. ele seleciona. Já viu quando a pessoa seleciona, só escuta o que quer? Sim. Então, às vezes, tá com o botãozinho do seletivo ali, só escuta o que quer. Aham. Daí a gente tem o prestativo. O prestativo é aquele que... Só um minutinho. Deixa eu só terminar o que eu tô fazendo aqui. Ele termina, larga o celular e fala, agora vamos conversar, né? E para e vai olhar para a pessoa. Eu falo zoinho no zoinho. Zoinho no zoinho. Vou falar contigo agora. Exatamente. O nível acima disso eu só chamo de rapport, né? Que é estabelecer conexão. Se o outro chora, eu também choro. Né? Você não vai conseguir chegar num nível de rapport, às vezes, ali no salão de vendas. Ou até chega, né? Sabe aquela conversa que fica assim, 1, 2, 3 horas, você não viu que passou o tempo? Isso estabelece uma conexão. Isso é um ouvir muito mais forte. Mas se a gente, como consultor de vendas, estiver no prestativo, né? Ouvir para entender, porque eu tenho que ouvir para entender. Sim. Porque se eu não entender, porque o outro não fala só com as palavras. O corpo fala. O corpo fala e tem as entrelinhas do que ele está me dizendo também. Verdade. Porque às vezes a pessoa chega, ela fala que quer uma coisa, mas na verdade nem ela sabe o que ela quer. Você tem que ajudar ela a criar aquilo que realmente, né? Entender o que realmente ela precisa. Mas eu não vou fazer isso se eu já sugestionar que eu sei o que ela quer. Cada um chega com a demanda É diferente. o ouvir de verdade, né? Ouvir de verdade para entender, né? Não é escutar. Escutar é um ato mecânico, né? Massa, né? Verdade. Mas é o ouvir mesmo ali, né? É para entender. E desenvolver essas habilidades de comunicação, né? Se comunicar bem. Eu vi você falando, Fábio, no início do nosso bate-papo aqui, que você era muito calado, que as pessoas chegavam a brincar, falavam, o Fábio tá falando demais. E eu era muito tímido também, eu não falava em público. Eu brinco e falo que se você se considera a mesma, como essência, a gente tem que manter a humildade, isso eu não discuto. Mas assim, como intelectualmente, profissionalmente, se você se considera o mesmo profissional que você era 10 anos atrás, cara, repense que tá errado. Porque eu nem me conheço de 10 anos atrás. De 20, então, meu Deus. Por que eu falo isso? Porque eu era um cara tímido, com um monte de bloqueio e crenças limitantes, muito bloqueado nesse contexto de falar em público, de capacidade. Será que eu dou conta? Será que isso é pra mim? E aí você precisa de ir desbloqueando, você precisa ir rompendo barreiras. E a comunicação, ela é algo que precisa ser desenvolvida de todos os profissionais, acho que de todo ser humano, para falar a verdade. E um vendedor, um bendito de um vendedor que não desenvolve uma capacidade de comunicação boa, não vai para frente, Fernando. Não tem como ele ser um profissional. E olha que a gente está citando vendas aqui, mas na verdade, é como eu disse, essas características, essas habilidades, acho que todo mundo que está nos ouvindo aí de alguma maneira acaba entendendo isso para si. Porque às vezes você resolve até problemas familiares pela boa comunicação, ou gera problemas pela má comunicação. Né? Essa questão da comunicação eficiente, ela é tão interessante porque eu, como também operadora do direito, quando a gente não sabe se expressar e se comunicar nesse ramo, a sua atuação profissional se torna limitada e você não consegue atingir o seu objetivo, porque você está ali para resolver um problema da pessoa. Ninguém procura um advogado quando tá tudo bem, literalmente. Antes de fazer, antes de fazer, ninguém procura. Depois de feito que deu errado, que vão nos procurar. Só para resolver. resolver. No mundo ideal, não existiria a profissão do advogado. Não existiria. Por isso, não daria nada errado. Por isso que eu sempre gosto disso, viu? Deu errado, pode falar mesmo. A gente está aqui para resolver o problema. E aí o que eu falo, quando a gente tem uma comunicação eficiente, a gente consegue transpassar isso para o outro naquela lead que a gente consegue resolver aquilo. Até a comunicação com o juiz é interessante porque ele precisa entender a demanda e o ponto de vista do seu cliente. Então, a comunicação precisa ser eficiente, não só nas vendas, mas em qualquer ramo da vida, igual o Juliés falou. Problema familiar, se você não tiver uma comunicação eficiente, quantos conflitos não são criados porque não existe uma comunicação eficiente? Doutora, agora é interessante o que vem nessa comunicação. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse programa e eu vou falar do Fábio aqui, e eu também gosto demais. Eu acho que ficaríamos aqui até amanhã e não repetiria nenhum tópico. Provavelmente não. Por quê? Porque a gente estuda muito essa questão de vendas.
Então, vamos lá. Comunicação. Todo mundo, quando vai se comunicar, tem que buscar, logicamente, o conteúdo, tem que buscar os recursos que tem internamente. Então, o comunicador, quando vai se comunica baseado naquilo que ele... Igual o Juliés acabou de falar. Eu não tinha uma boa autoestima, tal. Mas por que vai melhorando a autoestima? Porque, com certeza, foi fazendo cursos, lendo, estudando, fazendo formações. E a sua autoestima vem porque... Quando eu vou conversar sobre um assunto com uma pessoa, igual o Fábio está aqui hoje, ele tem autoridade para se comunicar. A doutora falando ali, olha, o advogado, assim, mas a doutora Jordana é uma estudiosa, ela é inquieta. Verdade. A gente conhecendo ela aqui da rádio, percebe-se que ela é uma profissional que busca sempre o conhecimento técnico. Ela é nossa garota prodígio. Então, quando ela abre a boca para falar do conteúdo, ela tem segurança, ela se comunica. Lógico que tem toda essa questão, nós estamos falando agora da questão do ouvir, porque tem muito conteúdo, mas se não ouvir, se não ouvir atentamente, como é que vai dar conexão, resposta ao que foi proposto, ao que foi lançado, né? Pelo a comunicação, nós temos o... Me ajuda aí, Fábio. O interlocutor tem o emissor, e o receptor. Então, quer dizer, o emissor lança uma mensagem, eu não recebo. Como é que vai dar a resposta? Depois do telefone sem fio, não tem como. É um telefone cortado, não tem. Chega distorcida. Não consegue. Aí você vai falar, aí começa a falar coisa que não tem nada a ver com. Não alcança o objetivo. E aí, quando o outro não fala, eu acho que você deve ter colocado aí, eu estou me antecipando. Você tem que fazer o quê? Buscar essa emissão através de perguntas para que o outro traga uma emissão de acordo com o que você precisa, para conectar com o conteúdo que você tem de resposta, que você já estudou, já se preparou, e aí sim vai fluir uma comunicação, emissão, recepção bacana, um solucionando o problema do outro, né? E gerando essa conexão dentro do nível que o Fábio falou. E dentro desse tem que ter conteúdo. Não adianta, coloca uma pessoa para vender, não conhece o produto. Né? Não conhece ferramentas de comunicação para falar a coisa certa na hora certa. Aí eu sou tecnicamente, nossa senhora, eu entendo demais, estudei isso aqui, eu sei falar, desmontar na cabeça e montar. Mas aí não tem a comunicação para falar a coisa certa na hora certa. E pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo aí, e isso não vai vir naturalmente. Não adianta, você vai ter que viver umas 50 vidas, vai ter que ser um Highlander para poder aprender. Isso que você falou é importantíssimo. Mas como que eu faço então? Pô, mas eu sou ruim pra caceta de comunicação, eu sou bom comunicador. É o seguinte, contrata o Fábio. Pronto. Contrata o Fábio. O Fábio vai passar o Instagram dele. Isso mesmo. Contrata o cara, vive disso, estudou isso. Não cai do céu, né? Aí contrata o Fábio que tá aqui. Vai pagar baratinho, vai evoluir 10 vidas. Exatamente. Entendeu? Eu tô falando do Fábio, mas tem outros recursos. Sim, tem muitas possibilidades. Mas não fique parado. Fernando, hoje existe em Brasília. Hoje existe desculpa te cortar, mas hoje existe o Google. Se você pesquisar no Google e aí você vai simplesmente encontrar tantos profissionais. A gente está citando o Fábio aqui porque nós somos um defensor da nossa região. Não, e quando nós traz cara bom aqui, nós indicamos mas não é por causa disso não, vou ser sincero. Eu viajo o Brasil todo fazendo treinamento, inclusive estou indo agora esse mês para São Paulo de novo, fazer outro treinamento voltado para essa área de marketing, comunicação, vendas. Então, praticamente eu faço um treinamento de alto impacto a cada 3 meses. Sim, é verdade. Então, o Fábio faz todo dia, mas tudo bem. Todo dia que eu falo com ele, tá fazendo um curso. Então, assim, eu sou bem menos, mas eu faço. E, cara, não é falar não. Eu faço treinamento com gente de alto nível de conhecimento, mas muitas vezes é mais marketing e porque tá numa grande cidade. E não tem metade do conhecimento, por exemplo, que o Fábio tem. Assim como você tem em finanças. Às vezes vem aí um rótulo de uma propaganda, né, bonitinha, porque vem de São Paulo, vem de sei da onde. Mas a gente tem aqui dentro da terrinha gente que resolve o problema, que eu já contratei gente de fora que veio e não resolveu o meu problema. Verdade. Hoje, por exemplo, o Fábio trabalha comigo lá. Ele resolve o meu problema. Ele treina resultado, a equipe, né? de verdade, com conteúdo sério. Não é porque eu conheço ele, não. É porque ele resolve. Já contratei gente de fora que não resolveu. Foi complicar, porque chega, não conhece os valores da empresa, não sabe, não aprofunda e vai dando... Não faz uma comunicação boa, não ouve bem. Porque tem com pressa, né? Vem de São Paulo, chega aqui, quer resolver logo embora. Não conhece a região nossa, não conhece. A mesma coisa é o seu trabalho na área de finanças. Exatamente. Né? E o trabalho da doutora Jordana, claro, na área de direito, qual que é sua área tua? Ambiental e agrário. Direito ambiental. Ela está aqui no meio da agronegócio, vai contratar um de fora. Então, gente, vamos lá. Quer evoluir?
contrata alguém, contrata um coach. Eu evolui demais quando eu contratei um coach em 2010 para 2011. Foi uma coisa absurda. Né? Então, às vezes, a gente fica esperando que a evolução vai vir através, sei lá, da onde. Fica sofrendo, né? Por osmose, mas fica sofrendo à toa. E pensando eu já escutei isso muito e eu dando com carinho, assim, com muita gente, quando as pessoas passam, mas é porque o cara é inteligente demais. Eu tenho esse negócio, pensa assim, que cai do céu, sabe? O Fernando se transformou, o Fábio se transformou no profissional que ele é hoje, porque um dia ele estava deitado no sofá da casa dele e aí Deus olhou para ele e falou assim: hoje eu vou abençoar esse cara. Ele vai conhecimento, entender tudo de técnica de vendas. Um download assim instantâneo, com 5 minutos aconteceu. Gente, isso não existe, esquece. É dolorido, dói, não dói, Fábio? Existe um processo. Chamo de dor do crescimento, né? O meu primeiro contato com análise de perfil comportamental foi ali em 2010, se eu não me engano. E aí eu percebi que eu era totalmente planejador e analista e nada comunicador. Não tinha como ser mesmo, né? Eu falei, bom, e agora, né? E tem duas mentalidades, né? Hoje eles chamam de mindset, né? Bonitinho o nome, né? Mas você tem mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, né? Aquela pessoa de mentalidade fixa é assim: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. É a síndrome de eu sou ignorante, meu pai era assim. Gabriela. Então, né? Eu tenho que ser assim. E tem pessoa que é de mentalidade de crescimento que é assim: bom, eu estou assim e eu posso ser melhor. E aí você tem que escolher, né? O que eu faço com essa informação, né? Eu tenho essa informação agora. Não estou comunicador. Ok. Então, eu vou fazer curso. Eu comecei fazendo curso. Vou ler livro. Eu fiz coisas, assim, teve cursos que eu fiz, que eu saía, eu tava passando mal, cara. Assim, eu passava mal, dava dor de cabeça, virava do avesso. Né? Porque aquilo mexia muito comigo. Eu tinha que falar, eu tinha que gritar, eu tinha que virar do avesso. Né? Então aquilo... Te tirava do seu senso comum. Totalmente. E mexia com você. Sabe o que é lindo? Mexia. É que nós somos seres criados para aprender. Exatamente. Lógico que tem umas coisas que é mais desafiadoras, mas... Você tem uma desconstrução daquilo que você conhece, né? Mas você vai desconstruindo para chegar a ser aquele ser que você gostaria de ser. Verdade. Só que você já tem que começar a atuar. Falar em público. Falar em público é fácil? Bom, não é inicialmente, até hoje não é. E eu acho que nunca vai ser, né? A gente tem um negocinho na barriga assim que é muito bom. Só que é assim, se eu quero falar em público e decido isso, se eu falar uma vez por mês, eu vou falar 12 vezes por ano. Tá, mas se eu falar 2 vezes por mês, eu vou falar 24 vezes por ano. E se eu falar uma vez por semana, eu vou falar 52 vezes por ano. Então depende de quantas vezes eu decido fazer aquilo. Num determinado tempo vai vir a minha habilidade. Exatamente. Né? Aí eu fui fazer curso, cara, de teatro para não artistas. Porque pensa, alguém que não fala, até curso de teatro teve que fazer para não artistas. Me recordo que um dia o cara me colocou vestido de monstro, assim, com a capa de monstro, para andar, né, numa avenida e entregar flor para as pessoas e tinha que conversar com as pessoas. Olha para você ver o desafio disso. Eu tinha que criar rapó vestido de monstro, com aquelas máscaras de monstro. Olha o desafio disso. Você com uma máscara de monstro tinha que criar rapport com a pessoa e dar flor e bater. Sente, já aproveitando essa dica, as 3 outras habilidades, que eu já vou falar de 3 logo, porque a gente já citou várias vezes rapport. É a habilidade de rapport, gerenciamento de tempo e adaptabilidade. Por que eu aproveitei o gancho? Para você falar para as pessoas o que é rapport. Porque muita gente não conhece essa palavra. Justamente. E rapport é tão poderoso que quando eu descobri isso no coaching, eu me treinei durante muito tempo assim, na cara dura mesmo, repetindo gestos, e o Fábio vai falar com mais propriedade, para isso ficar natural, para ficar natural em mim, porque isso conecta com muito mais facilidade pessoas. Não sei quem está nos ouvindo, né, que teve a oportunidade de assistir aquele filme do Avatar. O Avatar, eles se conectam lá, né? Ele tem que se conectar no animalzinho dele para que eles consigam a voar. E eu falo que rapport é um estilo de conexão. Uma forma mais simples de entender isso é se você já conseguiu conversar com uma pessoa durante horas e não percebeu o tempo passar. E aí, quando você observa, se um está com uma perna cruzada, o outro também está. Se a gente for ver a respiração, os dois estão no mesmo nível, né? O tom de voz vai equilibrando, porque existe um espelhamento. O consultor de vendas que tem mais, aprofunda mais no conhecimento técnico, ele sabe fazer isso de forma intencional. Porque ele vai observar até o padrão respiratório da outra pessoa, como é que está o tom de voz, ele vai igualando aquilo.
e num determinado momento ele não precisa mais, porque o cliente é que vai igualar o dele sem perceber. Né? Isso acontece sem que a pessoa perceba. Então, esse rapport é essa conexão. Quando a gente consegue conectar e é como se você conhecesse a pessoa tem muito tempo. O livro Como Convencer em 90 Segundos, ele fala muito sobre isso, sobre o rapport. Ele traz dicas excelentes, inclusive eu indico o livro. Ele traz essa questão da conexão, do que o Fábio falou, da perna, do tom de voz, da mão, do gesto. Tudo isso a gente consegue criar rapport com outra pessoa. E o livro traz dicas excelentes. Nossa, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de rapport. Poxa, lê o livro. O livro é R$15 na internet, então não vai te fazer falta. E ele traz dicas excelentes. Lembrando que para conectar, né? Tem que passar por aqueles níveis de comunicação, né? Sim. Isso. E começa lá no desprezo, né? Que vai subindo para um seletivo, para uma comunicação prestativa, chegando no rapport que, se não houver realmente um afastamento do mundo exterior, né? Tirando tudo que está em volta, celular, Sim. E olhando para a pessoa como um ser humano, querendo sentir a outra pessoa, sentir a necessidade, a dor, ou até a alegria da outra pessoa, né? Porque às vezes tem rapport de felicidade. A outra pessoa chega numa felicidade tão grande e a pessoa não entra em rapport e transmite uma energia extremamente negativa de volta, né? Desconecta. Até muitas vezes essa energia faz com que o outro fique triste. Uhum. Então, assim, esse rapport tem que haver conexão, igual o Fábio falou, de verdade. Para ter conexão, igual aí o Juliezer falando, o Fernando tá me ouvindo aqui. A conexão começa com ouvir, com olhar nos olhos, e os gestos acontecem naturalmente, porque quando alguém cruza os braços, quando você está conversando com rapport, ouvindo atentamente, olhando nos olhos, sem você perceber, você cruza os braços, cruza as pernas. E saber qual é a pessoa que está a pessoa pode olhar no YouTube que tem isso aí, a pessoa dobra a cabeça, deita a cabeça um pouquinho pro lado, quando você percebe não, você faz a mesma coisa. Por quê? Você espelha. Sim. Né? Mas é um nível de conexão alto, que é através de uma atenção plena. Exatamente. Que a gente tem um nome também para atenção plena. Como é que é o nome? Mindfulness? Mindfulness, né? Mas em português é atenção plena. Atenção plena. Está aqui agora, eu estou aqui na rádio agora, estou aqui com o Fábio, estou aqui com o Dr. Jordano, estou aqui com o Juliette. Tem que estar presente. O Fábio aí ele é especialista nisso. E saber também, né, Juliezer, a questão de qual é o perfil da pessoa que você está se comunicando. Ela é visual, ela é auditiva? Isso. Como é que é essa pessoa que você está se comunicando? Uma dica poderosa disso que a gente está falando. Porque às vezes eu quero fazer rapport com uma pessoa que é auditiva e chega abraçando, pegando na mão, o cara pessoa não vai gostar. Você chega a 30 centímetros da pessoa, ela afasta 1 metro. Você chega a 30 centímetros, ela afasta 1 metro. E você pensa que é uma pessoa nojenta, né? Não. Ela é auditiva. Né? Não, ela é auditiva, ela não gosta muito de toque. Isso. E aí você pega um sinestésico, gosta de abraçar, gosta de pegar na mão, e vai pegar na mão, parecendo que você tá pegando na mão no pé de pano, assim, sabe? Já fica com raiva. A mão de pano, já viu que a mão de pano que não fecha? Chama peixe de morto, peixe morto. É peixe morto. É a mesma coisa você pegar num peixe morto, ele não fecha a mão. Já viu essa perda de mão? Como é que conecta, senhor Fábio? Não conecta. Não conecta. A pessoa já cria uma repulsa ali, um pré-conceito, antes de mais nada. Especial aí, alguém, vou dar até uma dica para as pessoas que estão ouvindo aqui, que é assim, ó. Quem aqui já ouviu alguém, tem muitas pessoas assim, já ouviu alguém falando assim, ó, eu não faço negócio com aquele cara. Por quê? Aquele cara, ele não pega firme na mão. Alguém já ouviu essa história por aí? Quando ele não fala pegando firme na mão, ele fala assim, eu não confio nele. Eu não confio E ele nele. nem sabe por quê, às vezes. Quando ele ainda descobre que é o aperto de mão, vai lá. E quando ele simplesmente fala, não gostei desse cara. Às vezes por não olhar no olho, tem algumas coisas. Esse cara... Quem é visual? Visual? Quem é visual? Se eu não olhar no olho do cara, o cara vai falar assim, pô, esse cara esse aí não é confiável. Então você tem que saber que existem, né? As pessoas são mais visuais, até na forma de falar na hora de vender, eu tenho que trazer palavras mais visuais, né? Um ambiente mais claro, eu tenho que falar de coisas visuais. Justamente. Se é auditivo, vou falar o som daquele ambiente, né? Se é mais sinestésico, eu vou falar, olha, como que você vai se sentir naquele lugar? E como é que a gente identifica isso, né, Fábio? É interessante a gente falar também, a gente falou disso, mas como é que a gente identifica isso? Tá? Isso. Vai marcar. Um programa inteiro. Aí a gente fala de sistema representacional, eu vou identificar na fala da pessoa, tem coisas que no gesto. Pelo gesto, top. Estrutura corporal, mas aí você identifica isso e vai falar Uma dica poderosa que eu poderia dar para todo mundo, que foi uma coisa que quando eu, sei lá, o 3º ou 4º curso de coaching, que eu fiz Enneagrama,
E esse livro foi assim, foi um livro que eu li ele, falei, cara, vou ler de novo, e ele tanto que é top, que é um livro que eu indico para todo mundo, que é O Corpo Fala. Esse livro é bom. Eu tenho. Vale muito a pena, Sim. porque na verdade o corpo inclusive fala muito mais que as palavras, porque pela boca a gente pode mentir. O Fábio pode aqui estar falando assim, na verdade eu confesso para vocês que eu não só li, mas eu fui estudar o Corpo Fala e eu fiquei treinando isso muito tempo. Então, eu gosto muito dessa coisa do rapport. E quando você tá falando e as pessoas estão conectadas, a todo momento o cara balança a cabeça, o cara sorri, você percebe a conexão. Agora, quando o cara não tá conectado, o cara pode até concordar, mas O corpo não vai junto. o corpo não vai junto. Então, quando você aprende isso é muito poderoso. Até para você conseguir fechar um negócio, para quem está nos ouvindo aí, para você conseguir, posso falar até mais que isso, para você namorar, pra você casar, pra você conectar de qualquer maneira. Física, fisiológica, cara, ela é muito poderosa. Tem como é que tem séries. Tem Tem. o seriado, Light to Me. Tem. Light to Me. Tem aquela do advogado lá, como é que é o nome? O Switch. Suítes vale muito a pena. A postura corporal do cara lá manda, né? Harvard. Do Harvard, né? Harvard A postura Specter. corporal, o olhar dele, o tom de voz, o jeito que ele fala, ele já chega mandando no pedaço. E já chega imponente. Imponente. Justamente. Essa Exatamente. questão do Light to Me, quem engane-me se puder, o cientista foi para uma tribo que não teve contato social nenhum, essa tribo. Então ele foi lá estudar a sobrancelha dos caras. E ele conseguiu identificar que mesmo eles nunca tendo tido contato social com ninguém, assim, de cidade, nem nada, as expressões, as microexpressões das emoções, né, de raiva, alegria, surpresa, medo, eram as mesmas, independente em qualquer lugar. E aí depois eles fizeram esse seriado que é o Light to Me, onde que mostra, né, que o pensamento é mais rápido, a expressão é mais rápida do que o pensamento. Não dá pra disfarçar, Não né? dá pra disfarçar. A Só não que ser você tem que tiver tomar uma cuidado com isso. psicopatia, né? Dependendo do que você vê no rosto da tua mulher com a pergunta que você fizer, acabou o casamento. Então, Melhor não estudar muito. é melhor não estudar muito. Ou vice-versa, dependendo do que você vê no rosto do teu namorado ou esposa. Isso é um perigo. É um viu? sinal muito ruim, então tome cuidado. Não estuda muito essas coisas não, gente. Você fica meio... Fala muito. Tem que tomar esse cuidado aí, viu? Isso é importante entender também. Mas assim, é bacana demais esse bate-papo aqui. A gente tem algumas habilidades para falar ainda. Vamos pro rápido intervalo pra gente voltar. E a gente nem vai... Eu já imaginava que isso ia acontecer. A gente nem vai falar hoje, pelo que eu tô vendo, de características de líder. Porque como é que eu vou falar de líder, Fernando? Eu ainda tenho 4 ou 5 tópicos para falar de vendas. Meu irmão, liderança, eu lá em casa tenho uns 20 livros de liderança. Fernando traz... E um pouquinho de vivência, né, Fernando? Alguns dias, né? Não, eu gosto, adoro. Eu sei. Nós temos de idade, ele tem de experiência. Eu sei Por disso. aí. Vamos- Acho que um pouquinho mais, porque Também não. Vamos para um rápido intervalo. A gente já a volta. mamãe Não demorou a saia te daí. né, uns 20 anos. Não saia daí, gente. O bate-papo tá muito bacana hoje. Pode mandar suas participações. Até tem algumas para rodar aqui, inclusive.